Bem-vindo à nossa segunda aula do módulo 2, Mãos na Massa. Hoje vamos focar no saber fazer, dominando as ferramentas que permitem diagnosticar e projetar melhorias reais para o nosso território. O objetivo desta aula é mostrar como transformar necessidades em propostas técnicas viáveis por meio de práticas elementares de planejamento urbano local. Portanto, vamos falar hoje sobre cartografia do cotidiano. Vamos entender como a dinâmica do mapeamento participativo nos ajuda a escolher soluções para conectividade, inclusão e resiliência. A nossa conversa de hoje vai mostrar que o planejamento não precisa ser um processo fechado em gabinetes, mas sim uma construção coletiva. Vou começar com uma pergunta norteadora. Como dar voz às comunidades para que elas falem sobre o seu futuro? Outro detalhe importante é que elas precisam não apenas serem ouvidas. Daí o papel fundamental do agente popular, que deve atuar como facilitador para que a comunidade não seja apenas ouvida, mas que ela seja parte ativa do desenho urbano. Para isso, as oficinas participativas têm uma função especial, a de coletar contribuições diretas para o desenvolvimento do plano de bairro. Em nossas cidades, existe um abismo entre quem decide e quem vive no bairro. E para dar voz ao bairro, precisamos identificar as partes interessadas em contribuir no processo. E fazemos isso por meio de um mapeamento de atores. As oficinas que serão realizadas neste processo têm de garantir que todos tenham uma compreensão comum das condições, desafios e oportunidades locais. Lembrem-se que todos devem sair desse processo com uma visão clara e transparente sobre a realidade do seu bairro. Temos de lembrar sempre que, infelizmente, há um evidente distanciamento entre técnicos e a população por inúmeros fatores, entre eles o próprio desinteresse dessa interlocução, até mesmo porque ela prenuncia maior cobrança. Mas gostaria de frisar que esta proximidade seria extremamente produtiva para a cidade. E diante deste quadro, achamos que vale a pena tentar instituí-la. Para tornar o planejamento acessível, indicamos a metodologia de geração de consenso, desenvolvida pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ela funciona como uma ferramenta de ativação mental e de geração de consenso, permitindo que os participantes explorem desafios urbanos de forma lúdica. Este exercício interativo fomenta discussões sobre o meio urbano sustentável. Ele permite que a comunidade proponha soluções contextuais, ou seja, que façam sentido especificamente para a realidade em que vivem, unindo o saber técnico ao saber local. Para entender o processo, vamos estruturar mentalmente o funcionamento da metodologia a partir das suas 3 etapas fundamentais. Definir a visão, ou seja, estabelecer um objetivo comum para o futuro do bairro. Selecionar estratégias. Temos de definir os caminhos e diretrizes para alcançar essa visão que já foi definida anteriormente. Escolher ações. Temos de planejar intervenções concretas e espacializadas no território. Vamos falar dessa primeira etapa, a visão. Lembrem-se que antes de detalhar cada rua, precisamos da visão estratégica. Os moradores devem avaliar o que é relevante hoje, considerando fatores urbanos, econômicos, ambientais, sociais e culturais, além de falar sobre as suas aspirações futuras. Portanto, podemos construir com o grupo a partir do seguinte questionamento: que tipo de bairro queremos ter no futuro? Aqui definiremos a nossa pedra
fundamental. Assim, o resultado esperado dessa primeira etapa é a definição clara da visão do bairro. Temos de discutir como o bairro se liga ao entorno e quais são os direcionamentos estratégicos principais. O ideal é avaliar se já existe uma visão de cidade. Pensar, por exemplo, no plano diretor. Reafirmamos que não precisamos reinventar a roda. Assim podemos adaptar a visão do plano diretor para a escala de bairro. Temos de pensar também na viabilidade do plano de bairro. Isso é fundamental e essencial. Neste momento já temos um futuro, e é o futuro que queremos. Porém, temos um outro questionamento: como alcançar esse futuro que queremos? Ora, as estratégias são a ponte entre o desejo e a realidade, e precisamos usar aqui os pilares de um bairro saudável. Quais são? Compacto, conectado, inclusivo, vibrante e resiliente. Vamos agora instigar a escolha das melhores práticas urbanas, conectando o bairro a cada pilar desse que foi indicado. Precisamos agora estabelecer parâmetros. Se a visão é o nosso alvo, o futuro é a nossa estrada para chegar lá. Que futuro é esse? É o plano de bairro. É necessário fundamentar esse caminho. O indicativo para fazer isso é discutir estudos de caso que ilustram como desafios semelhantes foram abordados em outros contextos, motivando a comunidade a acreditar efetivamente na mudança. Em seguida, precisamos entrar na fase de preposição. O agente popular ajuda a transformar as discussões em uma lista concreta de ações e iniciativas. É o momento de traduzir objetivos globais, por exemplo, como a sustentabilidade, em intervenções locais, no bairro. O próximo passo: vamos para a ação. Vamos para recomendações práticas baseadas em pesquisas e experiências anteriores. Os participantes escolhem as ideias que melhor atendem aos objetivos definidos e defendem a sua escolha perante o grupo. E, no momento seguinte, aplicamos a ferramenta central. Vamos cruzar os 5 objetivos do bairro: compacto, conectado, inclusivo, vibrante e resiliente, com as 4 escalas de atuação propostas pela metodologia que estamos aplicando: o bairro, as ruas, o espaço público e o edifício. Isto vai garantir uma abordagem integrada, onde veremos, por exemplo, como uma melhoria na calçada impacta a conectividade do bairro todo. Vamos aqui formular uma outra questão: que ações podem ser realizadas em diferentes escalas urbanas? Para responder, devo pensar em soluções para cada nível. Quais são? Compacto, tudo em 15 minutos. Ter a escola, por exemplo, perto de casa. Conectado, exemplo, caminho das sombras, plantar árvores nas calçadas. Resiliente, exemplo, hortas urbanas, necessárias para a segurança alimentar e para absorver chuva. O planejamento também exige criatividade. No pilar vibrante, por exemplo, podemos propor arte na rua ou cinema no bairro para fortalecer a identidade local. A metodologia permite que ideias inovadoras surjam do diálogo entre os moradores. Para a cultura, podem aparecer opções como revitalização de prédio abandonado para fazer uma biblioteca, por exemplo. Espaço de manifestação cultural, feira integrativa, entre vários elementos, várias propostas. Quero retomar a ideia de que o plano de bairro não é apenas um papel. Ele é um compromisso de construir um futuro real. E é através de oficinas que consolidamos uma visão compartilhada que servirá de base para o documento técnico final. Lembrem-se que a dinâmica das oficinas segue um rito sequencial. O mediador instiga e estimula, os participantes escolhem ideias, podem conversar,
para convencer uns aos outros e, por fim, resolve-se pelo consenso. Tudo o que acontece deve ser documentado para o monitoramento futuro. Para encerrar a nossa conversa de hoje, quero propor uma reflexão. Se você tivesse que opinar livre de restrições, qual solução criaria hoje para o seu bairro, baseado na sua realidade? Finalizamos, portanto, pactuando a importância do agente popular neste processo. Um processo que fortalece a inovação que nasce da vivência no território. Espero que a nossa conversa de hoje tenha sido bastante produtiva. Aguardo todo o grupo na próxima aula.